Bom dia, queria agradecer aí a presença de todos, tá? Para esse nosso evento, o caminho da modernização em TI. Me apresentando, eu sou o Vinícius, gerente de produto e de pré-venda da Fábrica DS, e o Michael, que vai me acompanhar aqui nessa apresentação, é o nosso diretor de negócios. Durante a apresentação, a gente abre aí a possibilidade de vocês mandarem perguntas, tá? Vocês podem erguer a mão e aí falar a sua questão, o seu ponto, caso tenha alguma questão a se fazer, ou também pode pelo chat mandar o seu texto com a sua pergunta, que a gente vai respondendo ao longo da apresentação, tá bom? Então aqui a gente abre a porta para vocês interagirem conosco durante essa apresentação. Começando então pela agenda desse nosso evento, a gente vai começar se apresentando, falando um pouco das empresas que estão participando, patrocinando esse webinar, essa jornada, né? Hoje é a primeira data, temos ainda mais outras duas. Falaremos um pouco sobre o público-alvo desse nosso evento, quais são os pilares da tecnologia que vão impactar diretamente para o sucesso ou não do seu produto ou do seu serviço de tecnologia que você pretende lançar ou que você quer manter e sustentar em operação no mercado. A gente vai trazer também alguns casos reais de falhas que ocorreram em grandes empresas, que acabou tendo repercussão midiática, falar um pouco do prejuízo de imagem e também dos prejuízos financeiros, para depois, na sequência, a gente traçar com vocês aí uma trilha de modernização visando diminuir cada vez mais esse tipo de ocorrências e de falhas, de erros, quer seja de infraestrutura, quer seja da própria aplicação em si, para garantir que vocês consigam rentabilizar o máximo possível com o seu produto, com o seu serviço, sem sofrer nenhum desgaste de imagem ou de reputação por falhas durante esse processo de criação e de sustentação do seu produto, da sua aplicação. Então, falando brevemente quem somos, então este evento está sendo realizado pela Fábrica DS, com patrocínio da Red Hat e da Pars. Então, falando brevemente sobre essas três empresas, a Fábrica DS, no caso eu pertenço à Fábrica DS, nós somos uma empresa que temos mais de 10 anos de mercado, nós temos 3 pilares de negócios. O primeiro é a representação e prestação de serviços especializados em todos os produtos da Red Hat, tá? O portfólio completo. Nós temos também fábrica de software, onde a gente desenvolve aplicações web, aplicações mobiles, em qualquer linguagem de programação. A gente também é muito forte em ferramentas de automação. E a gente tem um terceiro pilar mais recente, que é um produto que a gente desenvolveu, que é uma plataforma no-code para criações de aplicações. E com essa plataforma, você consegue de uma maneira bem rápida e intuitiva, baseado naquele conceito de arrastar e soltar, criar suas automações, os seus sistemas, os seus produtos. A Red Hat é uma empresa gigantesca que dispensa comentários, mas falando brevemente, ela é a maior empresa do mundo que lida com produtos baseados em projetos open source. Ela foi adquirida alguns anos atrás pela IBM por aproximadamente 30 bilhões de dólares. Tá? Então é uma empresa que se notabilizou aí na qualidade dos produtos e serviços que prestam aos seus clientes. E temos a Pars, que é uma distribuidora de software que, entre outras empresas e marcas, ela acaba representando e distribuindo licenças dos produtos da Red Hat aqui no Brasil. Tá? Então, essas são as 3 empresas que estão compondo, que se organizaram para fazer esse evento, esse webinar. E qual que é o público-alvo? Quando a gente imaginou fazer esse webinar, a gente determinou que o nosso público-alvo seriam tanto o pessoal da tecnologia como o pessoal da área de negócio. E por quê? É importante que exista sinergia entre essas duas áreas, porque basicamente como que funciona? A área de negócio tem uma necessidade, tem uma demanda, quer seja de uma aplicação, de um serviço para disponibilizar para o grande público no mercado. Então ela acaba sendo muitas vezes também a patrocinadora financeira desse projeto, enquanto a tecnologia executa. E do lado da tecnologia é importante também que haja um entendimento das necessidades de negócio. E esse casamento é importante porque
muitas vezes a área de negócio, até porque não tem obrigação de conhecer as dificuldades e o mundo da tecnologia, acaba simplesmente achando que muitas vezes o foco é apenas no código-fonte do produto que está se desenvolvendo, do serviço. Mas isso é apenas um dos aspectos que você tem que se preocupar. Existem outras questões, como infraestrutura, como ferramentas de automação, que vão suportar o seu ambiente e garantir que o seu serviço, a sua aplicação, atenda às expectativas do cliente lá na ponta. Imagine que chato se você cria um serviço que nos momentos de pico apresentam lentidão, indisponibilidade, isso praticamente abala completamente a reputação do que você está vendendo e do nome da sua empresa. Então, o negócio, tendo essa visão um pouco mais abrangente, ele vai conseguir entender que requer um investimento inicial, requer um tempo inicial para se criar uma ideia e se viabilizá-la, para depois, mais para frente, colher o sucesso e os frutos dessa iniciativa. Então, por isso que o público são esses dois universos, tecnologia e área de negócio. Agora, a gente vai comentar sobre os pilares da tecnologia que estão aí nos bastidores de um produto, de um serviço de tecnologia. E o Michael vai explorar com vocês esse assunto, essa pauta. Vai lá, Michael. Legal, obrigado, Vinícius. Bom dia, pessoal. E até, assim, o Vinícius falou, né, serviços de tecnologia, mas na verdade, hoje, praticamente todas as empresas, independente de qual seja o seu negócio, de qual seja o seu serviço ou o seu produto, elas estão apoiadas em tecnologia. Então, hoje no nosso dia a dia, desde um pedido de comida, um transporte, comunicação, tudo a gente acaba se baseando e se apoiando em tecnologia. Então, hoje, um dos desafios, né, um dos maiores desafios é manter esse ambiente tecnológico. Deixa eu só colocar no mudo, deixa eu ver quem está falando. Pronto. Então, um dos desafios é manter essa base tecnológica de forma aderente a atender os seus negócios. Então, nós temos a preocupação de ter performance nessa base tecnológica, de ter estabilidade e de ter um ambiente seguro, independente de qual seja o negócio. Então, se eu sou um fabricante de cadeiras, mas se eu vou comercializar essas cadeiras, eu preciso ter uma plataforma que consiga fazer essa comercialização de uma forma tranquila. Ah, mas eu não comercializo na internet, mas eu preciso faturar isso, né, de uma forma correta. Eu não posso ter uma estabilidade no meu processo de faturamento, senão eu deixo de vender o meu produto. Ah, mas eu sou uma indústria, que eu faço produção ali de produtos. Independente de qual seja o segmento, hoje o maior desafio das empresas é manter essa parte tecnológica com um pleno atendimento para apoiar os negócios, né? Então, por isso que nós estamos nessa jornada de modernização, porque se você não tem esse processo de modernização contínuo dentro da sua empresa, você acaba ficando para trás, acaba não conseguindo vencer esses desafios, né? Avançando, né, Vinícius, agora para a gente falar um pouquinho dos pilares. Então, a gente sabe que manter essa base tecnológica com performance estável, com segurança, é muito importante. Mas como que eu, de fato, o que eu preciso me preocupar, o que eu preciso fazer para ter esse sucesso, para manter isso atualizado? Então a gente separou aqui os 3 principais pilares, falando mais de tecnologia, o que eu preciso me preocupar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso olhar para que esses pilares me apoiem na operação. Então a gente tem uma jornada onde a gente divide a parte de infraestrutura, que nós estamos falando aqui de todo meio de infraestrutura, seja software, hardware. Nós temos o pilar de aplicações, então nós estamos falando todo tipo de sistema, desde aplicativos, chatbot, sistemas no geral, né? E nós temos o pilar de automações, né? E aí eu preciso me preocupar com cada um desses pilares.
Então vamos começar a trazer alguns exemplos, né? Não adianta nada eu, por exemplo, automatizar o meu processo de pedido se eu não tiver uma infraestrutura capaz de suportar esses pedidos. Não adianta eu ter uma aplicação extremamente rápida e aderente ao meu negócio se de repente todo o processo dentro dessa aplicação é de forma manual. Eu tenho que fazer cada um dos passos de forma manual. Então, a gente coloca, a Fábrica DS se posiciona como esses 3 pilares, sendo os pilares mais importantes para que você tenha um ambiente de tecnologia seguro, estável e aderente às necessidades do negócio, né? Então, assim como eu já falei ali no início, né, tudo que nós fazemos hoje está baseado nos negócios de tecnologia, né? Está baseado nesse pilar tecnológico. Então, quando a gente pega a infraestrutura, por exemplo, vamos imaginar num processo que todo mundo conhece, compra de ingresso. Não tem coisa mais chata a gente, você vai lá comprar o ingresso e a hora que você tenta entrar naquele site, naquele sistema, e o sistema não consegue atender a sua solicitação. Então, é um pilar que às vezes a área de negócio está se importando só com o serviço que vai ser exibido ali na frente, mas a infraestrutura, se não tiver aderente à sua demanda, você vai ficar para trás. Você não vai conseguir processar, né? Então, esses pilares, eles unidos, né, fazem ali 100% da sua operação. E aí, normalmente, quando a gente está falando com os clientes, eles falam, poxa, mas esses 3 pilares, se eu for modernizar tudo isso dentro da minha estrutura, se eu for modernizar tudo isso dentro das minhas aplicações, eu vou levar muito tempo, vai ser uma jornada muito longa. Mas você não precisa fazer a modernização dos 3 pilares ao mesmo tempo. Você não precisa tentar fazer tudo de uma vez. Por isso que a gente separa em pilares e a gente fraciona as prioridades dentro de cada um dos pilares. Então, a Fábrica DS consegue apoiar o seu negócio em identificar qual que é a ação que eu posso fazer em cada um desses pilares para ter a maior efetividade de resultado. Mas o meu problema de lentidão, por exemplo, né, que são as consequências que nós estamos mostrando aqui, o meu problema de lentidão está relacionado com a infraestrutura. Legal, então vamos modernizar, vamos verificar como podemos modernizar esse passo, esse pilar de infraestrutura. Mas eu também posso fazer uma modernização de automação que vai trazer um ganho para essa infraestrutura. Então, a Fábrica DS consegue te apoiar em determinar como iniciar essa jornada, quais são os pontos críticos e como executar essa modernização para que essas consequências, né, lentidão, indisponibilidade, intermitência, insegurança, possam ser diminuídos ou, vamos dizer assim, excluídos aí da sua operação, tá? Então, pergunta, sou obrigado a fazer tudo de uma vez? Não, posso fazer isso separadamente. Isso são só projetos gigantescos, como o setor financeiro faz? Não. Modernizar é para todo tipo e tamanho de empresa. Eu posso fazer uma automação em uma parte do processo que já trouxe uma modernização. Claro, pode ter modernização que é uma troca de todo o hardware, de toda a infraestrutura, sim, mas pode ter ações pontuais que a gente consegue modernizar dentro do seu ambiente para já trazer esse benefício de imediato. Então a gente começa de forma faseada, separado ali pelos pilares, trazendo esse resultado independente do tamanho da sua operação, independente do tamanho do seu negócio, tá? Bom, essa primeira parte, então, falando dos pilares, é um resumo, né, do que nós vamos ter aí durante essa primeira reunião e também das próximas, né? Então, nós vamos estar abordando os 3 pilares: infraestrutura, aplicações e automações. Agora, o Vinícius vai focar um pouco mais nos impactos
que acontecem por não modernizar esses pilares, por não ter essa modernização contínua dentro dos negócios, né? Que é um ponto muito importante também que as pessoas sempre perguntam, né, Vinícius? Pô, mas eu faço uma vez e é um grande projeto e acabou? Não, a modernização é uma ação contínua. Você sempre precisa se modernizar. E eu sempre também falo algo simples do nosso dia a dia, né? Celular. Você compra um celular hoje, se você não manter a atualização daquele celular, você acaba não conseguindo utilizar as tarefas do seu dia a dia. Os nossos negócios é da mesma forma. O processo de modernização tem que ser algo contínuo, para que não chegue um momento que essa modernização seja tão necessária, tão crucial, que eu precise fazer uma ação maior. Então, a jornada de modernização ela é contínua dentro das empresas, para manter esse ambiente estável. Agora o Vinícius vai falar um pouco mais dos impactos. Legal, pessoal. Então, tá no mudo aí, o Vinícius. Legal, pessoal. Então, dando sequência aqui, a gente vai trazer alguns cases reais, tá, de impactos que ocorreram aí em produção em algumas empresas e que chegaram ao ponto de ter repercussão midiática. E depois, na sequência, a gente entra nos detalhes de infraestrutura para tentar se mitigar essas situações. Eu começo aqui mostrando uma pesquisa da Tricents, que foi feita em 2018, tendo como ano base 2017. Nessa pesquisa, eles consideraram 606 falhas de 314 companhias espalhadas no mundo. E a maior parte dessas companhias para o grande público, né? Que é até para mostrar como o impacto pode ser absurdo a depender do alcance do seu serviço e da sua solução. Então, para vocês terem uma ideia, essas 606 falhas impactaram 3,7 bilhões de pessoas no seu total. E em termos de valor de impacto financeiro, chegou no montante de 1,7 trilhões de dólares. E é claro que para se chegar nesse número não é algo simples. Porque o que entra dentro desse pacote do prejuízo? O custo de imagem, que a empresa tem que muitas vezes fazer uma campanha de marketing para tentar recuperar a sua imagem a depender do que aconteceu. Prejuízos que ocorreram com clientes que a empresa tem que ressarcir. Então, são várias variáveis que vão compondo o que a gente chama aí de perdas financeiras. E é algo realmente que é difícil de estimar, porque são tantos impactos indiretos e diretos que realmente, quando a empresa dá conta do total do rombo, a coisa pode ser surpreendente. E ainda nesse estudo da Tricents, eu trago aqui 5 exemplos, tá, dos 606 casos, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então, por exemplo, o Facebook apresentou uma falha de segurança que expôs os dados privados de 50 milhões de usuários. Tá? 50 milhões de usuários. Se a gente considerar que essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, ela está em voga não só no Brasil, como na Europa, nos Estados Unidos, em todos os continentes, vazamento de informação tem se tornado cada vez algo mais caro para as companhias, porque agora tem a possibilidade da judicialização. Então, a vertente de segurança é cada vez mais crítica para qualquer empresa que presta serviços e colhe informações particulares dos seus clientes. Um outro caso foi da Latam /Múltiplos. Eles fizeram uma atualização do sistema e, após ter subido essa nova versão, várias reservas de voos que já estavam pagas tiveram alteração no destino ou na origem. E o que isso acarretou na ponta? O passageiro chegava no dia e hora do voo previsto e não conseguia embarcar porque o sistema se perdeu. As informações não batiam. Então isso trouxe um impacto financeiro óbvio para vários clientes que tiveram que ficar em hotéis, por exemplo, a companhia aérea teve que pagar. Além também da questão do voo que acabou decolando com aquela poltrona vazia porque a pessoa que comprou por um erro sistêmico não pôde embarcar. Além deste bug, teve um outro problema, que ao imprimir o cartão de fidelidade da Múltiplos, o sistema não estava colocando a data de validade. E isso fez com que as pessoas não conseguissem entrar nas salas VIPs dos aeroportos. Então isso aqui nos sinaliza que houve, muito provavelmente, falhas durante o processo de testes e de homologação, que poderiam ser mitigados através de ferramentas, de processos mais controlados e que a gente vai abordar no nosso próximo evento focado em aplicações.
Aqui um outro erro que foi bem impactante para a empresa foi numa corretora chamada Clear, que após uma atualização no sistema, o sistema saiu automaticamente vendendo algumas posições de ações dos clientes. Então, obviamente, teve cliente que não se importou muito porque já estava lucrando, então só realizou o lucro, mas teve cliente que estava na carteira lá perdendo, não queria vender naquele momento e o sistema acabou realizando a operação. Então, a corretora teve também que arcar com esses prejuízos. Além da questão da imagem, que sai na imprensa, os clientes começam a repercutir nas redes sociais, e hoje com redes sociais isso é ainda mais crítico, né? Por isso que o processo de criação e de sustentação desses produtos tem que ser perenemente mantidos com investimento. Uma falha também no 8º maior banco dos Estados Unidos, que é o TD Bank, que ao subir uma nova versão do seu produto, fez com que todos os clientes ficassem 5 dias sem conseguir acessar a conta. Então, além da falha da subida em si, houve também problemas no rollback, voltar para a versão anterior. Então, deu tudo errado e os clientes ficaram aí uma semana sem conseguir fazer absolutamente nada. E para finalizar, um outro case agora no Brasil, o Itaú havia soltado uma atualização nos seus sistemas e também no app, só que essa atualização teve um efeito colateral. Todos os agendamentos do dia 10 do mês corrente, que estavam previstos para serem executados, não foram. Então, o Itaú acabou arcando com todos os juros das contas que acabaram não sendo executadas e teve que fazer aí uma campanha na imprensa, né? Enfim, para falar que ia pagar, para meio que tentar se desculpar. Então, tem toda essa questão da imagem também que acaba sendo arranhada. Então, aqui são 5 exemplos, boa parte deles envolvidas com segurança e com software, e que a gente vai tratar ao longo dessa nossa jornada, meios de mitigar. Ainda que seja impossível dizer que vamos zerar eventos de indisponibilidade, de falhas de software, porque isso é simplesmente impossível, mas é importante buscar a mitigação máxima, fazer com que estes eventos sejam, no máximo, eventos esporádicos e raros, sabe? Um por ano no máximo e olhe lá. Então é isso que as empresas acabam buscando. Aqui eu trago já um evento associado com infraestrutura e que aconteceu na Black Friday deste ano. Todo ano que tem Black Friday, empresas fazem levantamentos dos impactos financeiros oriundos de falhas de software e de infraestrutura. Nesse ano, só para vocês terem uma ideia, a empresa Sophst, que fez esse levantamento, ela indicou que nas 12 primeiras horas da Black Friday de 2023, houve uma perda financeira de 7,6 milhões de reais. E por que isso aconteceu? 58% dos e-commerces analisados apresentaram instabilidade no tempo de carregamento das suas páginas. Então, esse tempo variou de 0,4 segundos, que é aceitável, até 44 segundos. Tem estudos que mostram que o ser humano não espera mais do que 8, 10 segundos para carregar uma página. Então, a partir desse tempo, o que tende a acontecer? O usuário, o comprador, esquece, né, desiste de comprar daquele site em específico e vai para um outro site que está carregando mais rapidamente. Então, a empresa perdeu dinheiro para o concorrente porque não se preparou adequadamente do ponto de vista da infraestrutura e do seu software para, no evento tão importante do varejo, que é onde eles mais vendem no ano, evitar esse tipo de ocorrência. Então, por estar demorando esse carregamento, a taxa de rejeição foi de 30%. Então, passou de 8, 9 segundos para carregar, dançou. O cliente vai para o próximo. Tá? Então, chegou a quase 1/3 de rejeição. E do universo total das lojas analisadas, 7% ficaram fora do ar, justamente na data que mais vende, que mais circula o estoque e renova os estoques dessas varejistas. 7% ficaram fora. Então percebam como não se atentar, não se planejar e investir continuamente na modernização da sua infraestrutura, da sua aplicação e de ferramentas de automação pode fazer com que os prejuízos sejam tão altos a ponto de inviabilizar ou até mesmo de quebrar o seu negócio, a depender da situação financeira que se encontre a sua empresa. Aqui eu trago um levantamento da Forrester, que é uma empresa norte-americana, que ela fez um estudo global do custo médio gasto por indisponibilidade de 1 hora em qualquer serviço de tecnologia. E esse valor oscila de $10 a $1 milhão. É claro que tudo vai depender do tamanho do seu serviço e da quantidade de clientes que você tem.
Mas na média, se você tiver um serviço que deu certo, que tem um alcance muito grande, pode chegar a US$ 1 milhão por hora. Se a gente utilizar o câmbio atual que a gente tem, é pouco mais de R$ 5 milhões. Tá? Então, muitas vezes, o que se gasta em modernização não pode ser enxergado como despesa, como custo, mas sim como investimento, porque vai ser a perenidade do seu negócio ao longo do tempo. A IBM fez um levantamento, tá? Então aqui a fonte é a própria IBM, onde ela estimou, ela calculou o custo médio global de uma violação de dados. E quando a gente fala de violação de dados, a gente está falando de segurança. Então a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de software e a gente está falando de ferramentas para se evitar que ataques ocorram. Tá? Então, no mundo, o custo médio global por vazamento, tá? Não é no conjunto dos vazamentos, é por vazamento, custou 4,45 milhões de dólares. Tá? Então, arredondando aí a grosso modo, a gente está falando de algo em torno de 20 bilhões de reais. Justamente por essa questão de que LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, existe no mundo inteiro. Então, isso tem se tornado cada vez um ofensor extremo do ponto de vista financeiro. E ainda de acordo com o levantamento da IBM, 51% das organizações planejam aumentar os investimentos em segurança. Então, não é que elas não investiam. Elas já investiam e vão aumentar ainda mais. Porque isto é investimento. É a sua reputação, é a sua imagem. Então, esse é o termo correto, investimento. E uma outra coisa curiosa que aí... Pode falar, Michael. E só um comentário, né? Que a gente traz alguns exemplos aqui mais de falhas, de vazamento, porque são exemplos que têm os números computados, né? Mas também, com outros cenários do dia a dia, eu não tenho uma falha, mas eu tenho um processo que para assinatura de um contrato leva 20 dias. Porque eu tenho um processo manual, que precisa passar na mão de pessoas, eu não tenho ferramentas automatizadas, ou eu tenho um processo que eu não consigo dar visibilidade para o meu cliente que está comprando um produto e eu não consigo mostrar para ele que minha produção está sendo realizada. Então, aqui são exemplos que a gente consegue contabilizar os números, mas esses do dia a dia, né, processos de negócio, onde você está ali tratando com o seu cliente, se você também demora, se você não dá visibilidade, você vai ter esse mesmo problema, né? Você vai ter perca ali de clientes, você vai ter perca na qualidade do serviço, perca na imagem, né? Prejudica a imagem da companhia, onde um cliente quer receber um contrato para assinar de um empréstimo ou de uma compra e você leva 20 dias, porque você não tem sistemas que controlam, você não tem processos automatizados que entregam isso de forma automática. Então, são vários exemplos, a gente mostra aqui alguns que tem números, né, que a gente consegue demonstrar, mas esses casos do dia a dia também são casos que, se você não modernizar a sua base tecnológica, você acaba perdendo espaço no mercado e acaba ficando para trás, né? Então, só esse comentário, Vinícius. Legal. E para fechar esse levantamento da IBM, eles calcularam que, na média, as empresas que utilizam ferramentas de automação e também de inteligência artificial combinadas conseguiram ter uma economia média de 1,76 milhões ao evitar vazamento de dados. Tá? Então aqui, de novo, a gente volta para boas práticas, para ferramentas, para investimento. Tá? Então você, de forma proativa, consegue também evitar, ou pelo menos mitigar ao máximo que ocorram, por exemplo, falhas de vazamento de dados. Aqui eu vou trazer mais 2 casos e aí a gente entra na questão de modernização com a perspectiva, com o pilar de infraestrutura. Aqui eu trouxe o caso do Sisu porque é um caso emblemático. Eles chegaram até a virar memes pela recorrência de falhas que vem acontecendo desde 2019. Então, só para contextualizar, para quem não sabe o que é o Sisu é o sistema de seleção unificada. O que acontece? Hoje no Brasil, várias universidades e escolas públicas aceitam o Enem como critério de entrada, em substituição ao vestibular. Então, quando é feito o Enem e soltam-se os resultados, as notas, praticamente quase que ao mesmo tempo os alunos entram no sistema do Sisu para fazerem as suas inscrições em alguma dessas escolas públicas que aceitam o Enem como critério.
Então imaginem vocês que a gente está falando aí de uma ordem de grandeza de 500 mil até 1 milhão de acessos concorrentes ao mesmo tempo. Chega lá no final do domingo, os alunos acessando. E o que tem acontecido de forma consistente, lamentavelmente? Problemas de indisponibilidade. Então os alunos tentam acessar o Sisu e a tela fica branca, ela simplesmente não carrega. E os alunos que conseguem fazer o login, alguns deles reportam que quando entra na área do aluno, as informações que aparecem são de um outro aluno e não da pessoa que está logando. Então aqui a gente está falando de falhas na infraestrutura, que não foi bem dimensionada para conseguir lidar com esse volume expressivo de acessos concorrentes num curto intervalo de tempo. E a gente também está falando de questões de software. Falhas assim grosseiras que muito provavelmente com o processo de teste automatizado teria se evitado, se mitigado esse tipo de situação. Então aqui eu trago o recorte de 2019, 2020, 2021 e em 2021 chegou o ponto de virar meme nas redes sociais as falhas do Sisu. Agora pensem vocês se chegasse a um ponto de uma empresa privada ou da sua própria empresa virar motivo de meme por questões de má qualidade de serviço prestado. Para uma empresa privada isso poderia ser a decretação do seu fim. Talvez a empresa, para tentar existir no mercado, tivesse que mudar de nome, gastar milhões em campanhas de divulgação, de marketing, para tentar recuperar essa imagem, porque quando chega ao ponto de virar meme, praticamente é game over, né? Você passa a ser reconhecido como um péssimo prestador de serviço naquilo que você propõe vender. Então esse foi um caso bem emblemático. E para fechar, é um case que aconteceu na KLM, mas isso não ocorreu apenas nessa empresa aérea, tem outros casos também. O sistema, por uma questão de bug, ele acabou não reservando, de fato, passagens que pessoas já tinham feito, reservado para um determinado dia. A pessoa pagou, o sistema disse que estava reservado, e quando chegou lá no dia, simplesmente uma outra pessoa estava ocupando o seu lugar por uma questão de falha de sistema. Então, aqui, novamente, questões de processo de desenvolvimento. Eu me lembro também de um caso que foi muito emblemático. Há uns 15 anos atrás eu estava fazendo um curso de pós-graduação e o professor trouxe um case, eu não me recordo se foi da American Airlines ou da Southwest, mas foi uma empresa aérea norte-americana bem grande. E o bug lá foi tão absurdo, o que estava acontecendo? Os aviões, foram vários, estavam decolando vazios, porque o sistema web deles, web, por telefone, enfim, o sistema central indicava que os voos já estavam lotados. E até cair a ficha de que estava tendo diversos voos vazios, levou-se um tempo. Então, olha o prejuízo que essa empresa aérea teve por uma questão de processo falho de desenvolvimento e homologação das suas soluções. Tá? Então, aqui a gente traz alguns exemplos só para mostrar a importância de se manter modernizado todos os seus pilares de tecnologia. Significa dizer que essas empresas que eu citei não fazem isso? Com certeza não, elas fazem isso. E é por isso que ocorre com pouca frequência, graças a Deus. Imaginem se essas empresas não investissem nesses pilares. Muito provavelmente várias teriam quebrado. Porque uma empresa aérea que tem falha no check-in, se fosse recorrente, quebraria, por exemplo. Tá? Então realmente é muito importante essa preocupação. E agora, como resolver? Como buscar formas de mitigação de ocorrências como estas? Então aqui agora a gente vai focar um pouco no pilar de infraestrutura. Então ao longo desses exemplos, a gente mostrou questões de indisponibilidade, intermitência e segurança. Além de questão de software. É que software aqui a gente não vai abordar porque faz parte do nosso próximo evento. Mas quando a gente fala desses 3 tipos de problemas, a gente não está falando exclusivamente de uma causa em específico. Várias causas podem ser os motivos reais de uma indisponibilidade, de uma intermitência e de uma insegurança. Como, por exemplo, um hardware mal dimensionado. Então, pode ser que a sua aplicação esteja muito bem desenvolvida, que você tenha ferramentas de automação adequadas, mas que na real, nos momentos de pico, foi feito aí um planejamento inadequado, uma projeção inadequada e você de fato não tem processamento computacional para atender demandas no determinado horário de pico. Então, a sua causa raiz nesse caso vai ser a infraestrutura, vai ser questões de hardware. Mas também pode ser uma questão de plataforma.
De repente você tem sim recursos computacionais mais do que necessários na combinação de data center, clouds, e o problema está na plataforma que faz o gerenciamento dos seus recursos computacionais, da plataforma que gerencia o seu cluster. Será que você teve o conhecimento necessário e suficiente para fazer uma boa implantação e uma boa configuração dessa plataforma para que ela pudesse extrair ao máximo, nos momentos de pico, todos os seus recursos computacionais? Então, por exemplo, se a gente estiver falando de um ambiente que rodem baseado em Kubernetes, baseado nesse conceito de microserviços, será que de repente, se você estiver utilizando o Red Hat OpenShift, será que você de fato está utilizando da melhor maneira? O seu time tem o conhecimento necessário para, por exemplo, criar políticas de alto scale que vão garantir corretamente, através de parâmetros, que nos momentos de pico a política vai ser aderente aos seus requisitos de hardware? Então, isso tudo tem que ser feito um levantamento. Porque às vezes não basta você ter o hardware suficiente e ter escolhido o bom produto. Se você não souber utilizá-lo, configurá-lo, praticamente você desperdiçou recursos financeiros. Outra causa, você pode estar utilizando um sistema operacional inadequado ou desatualizado. Muitas vezes, sistema operacional também pode travar. E ele vai ser a causa raiz da indisponibilidade da sua operação, por exemplo. Então, como mitigar esse tipo de situação? Quando a gente fala de sistema operacional, né, hoje em dia o cardápio é grande. A gente pode pensar em Windows, pode pensar em Linux, e quando a gente fala em Linux, você tem o mundo open source, que é vasto e bem bacana, mas que não te provê os suportes e as ferramentas necessárias. E vocês têm também soluções enterprise, como por exemplo a da Red Hat, que vai te vender uma solução baseada em Linux, que é um projeto open source, mas com todo o suporte, com estabilidade, com atualizações de segurança. Então isso tudo acaba sendo critério de decisão quando você vai montando o alicerce, a base da sua infraestrutura. Uma outra causa raiz pode ser a ausência de ferramentas de automação e de monitoramento. Elas, de fato, podem ajudar a mitigar indisponibilidades. Por exemplo, você pode ter uma ferramenta de monitoramento que identifica que quando um determinado pod, um determinado ambiente, vai simplificando, esteja muito sobrecarregado, você pode pôr uma automação através do Ansible, por exemplo, que é uma ferramenta que a Red Hat também fornece, onde você pode criar novas instâncias, novas máquinas virtuais, novos containers para dar conta da demanda excessiva que você está tendo num curto espaço de tempo. Você também pode, através de uma ferramenta de monitoramento, identificar quando está acabando o espaço físico do seu disco, ativando uma tarefa de automação que pode, por exemplo, tirar os logs antigos desse seu ambiente e jogar no outro file system, evitando que a sua máquina trave por falta de espaço em disco, que é um motivo assim muito básico, né? Que hoje em dia você não pode se permitir ficar fora porque acabou o espaço em disco, mas com ferramentas você mitiga essa situação. E por final, de uma maneira geral, você pode não estar utilizando as melhores práticas ou não estar dominando corretamente as ferramentas que você utiliza, tá? Então percebam que as causas raízes são múltiplas. E caso você não tenha no seu time profissionais com conhecimento suficiente em cada uma dessas áreas, você pode recorrer a empresas, a parceiros que vão te ajudar nessa jornada. E no caso, a Fábrica DS pode sim te suportar em cada uma dessas frentes. Quando a gente fala de hardware, né, hoje em dia está se tornando cada vez mais complexo você criar uma arquitetura, uma estratégia para atender às suas demandas. Então, no passado recente, basicamente as empresas tinham um data center local, onde tudo ficava sob o domínio da própria organização. Agora, a gente tem o advento das clouds. E as Big Techs entraram nesse mundo, fazendo com que, de fato, as clouds fossem uma opção segura a ser considerada. Tem empresas que ainda trabalham 100% com recursos locais, né, que a gente chama de on-premise, data centers locais, mas tem empresas que já estão no cenário híbrido, onde você tem parte do seu recurso computacional na sua infraestrutura e parte na cloud. E ainda no que se refere cloud, tem empresas que ainda vão segmentando. Então, parte do seu processamento está na AWS, parte do processamento está na Microsoft Azure, outra parte está no Google Cloud e assim sucessivamente. Por quê? Como uma estratégia de mitigação de risco. Se eventualmente uma dessas apresentar alguma indisponibilidade, alguma intermitência,
você tem os outros recursos computacionais das outras clouds e da sua infra local para atender às suas requisições. Então, essa etapa de modelagem da arquitetura da sua infraestrutura é extremamente importante. Então, aqui você tem que analisar a sua situação atual, os produtos que você presta, a abrangência, a quantidade de acessos concorrentes, o esforço computacional para se processar os seus principais cores de negócio, para daí sim você, a partir daí, traçar uma estratégia. Vamos fazer parte local, parte na cloud, ou então vamos utilizar, por exemplo, o OpenShift, onde ele vai fazer de forma automatizada a gestão de todo esse meu cluster, espalhado na cloud, espalhado no data center, mas tudo isso depende de conhecimento, de planejamento e de uma estratégia. E você tem que conhecer profundamente essas áreas. E aí, Vinícius, pode falar, Michael. Só pegando um gancho, né? Então, o nosso foco é modernização, né? Então, se você tem esse ambiente e não faz essa modernização, quando você tem um pico de acesso, quando você tem uma campanha de marketing para fazer uma venda, ou quando você tem uma alta no final do ano de pedidos, se você não está preparado para atender isso, já não tem mais o que ser feito, já não tem mais o que atuar. Então, da importância dessa modernização de uma forma contínua para que você tenha ferramentas que te possibilitem fazer uma ação para atender essa alta demanda ou esse crescimento do seu negócio. O Vinícius comentou do OpenShift, e só trazendo aqui também um detalhe bacana, porque quando você escolhe uma plataforma que vai te apoiar a possibilitar não só aumentar a sua capacidade de processamento, mas de uma forma que a própria plataforma faça isso de forma automática. Então, você traz ações automatizadas para a sua operação para que o seu time se preocupe em olhar outros indicadores, mas que a própria solução tecnológica seja autossuficiente em escalar esse ambiente, em aumentar o poder computacional para atender a pessoa que está lá no seu sistema ou o seu cliente que está lá fazendo o seu pedido. Então, às vezes a gente pode, mas eu estou só querendo fazer o meu pedido. Sim, está só querendo fazer o processamento, está só querendo fazer a venda. Mas essa preocupação com a cadeia, com ter tecnologia, com ter softwares que façam isso automaticamente, é crucial. Por isso, a gente reforça, né? A jornada da modernização, cada vez você sempre estar se modernizando. Exatamente. Legal. Seguindo aqui, indo um pouco agora para a vertente de sistema operacional, que é um dos possíveis ofensores também para indisponibilidade, segurança. Conforme eu falei na introdução, né, a gente tem aí um portfólio enorme de possibilidades. Se a gente partir para o universo open source, quando a gente fala de Linux, então, em termos de distribuições, tem para tudo quanto é gosto, né? Versões gratuitas, que são sim boas alternativas, só que se você se deparar com uma situação de falha, de algum bug de segurança nesse sistema operacional, via de regra, as soluções Enterprise vão te entregar patches de correções muito mais rapidamente do que a comunidade open source. Então, essas coisas também você tem que levar em consideração. Então, por exemplo, vindo novamente aqui para o universo Red Hat. A Red Hat tem uma distribuição Linux que chama HEL, Red Hat Enterprise Linux, e ela, por exemplo, se notabilizou em ser a primeira empresa a entregar patches de segurança quando é identificado na comunidade. Então, de repente, foi identificado uma falha de segurança grave no kernel do Linux. Assim, é quase que 100% de certeza que a Red Hat vai ser a primeira a disponibilizar a correção. Então, isso para o seu negócio é muito importante, esse tipo de análise, esse tipo de critério na hora de definir. E por que isso acontece? A Red Hat, ela patrocina diversos projetos open source, colocando engenheiros para trabalhar nesses projetos. Então, eles estão totalmente antenados e sintonizados com tudo que acontece na comunidade. E é por isso que eles são tão rápidos assim em proverem atualizações. Além disso, quando você escolhe um sistema operacional, se você for para uma alternativa open source, por exemplo, você tem que pensar o seguinte: e se começar a me dar aqui algum problema, eu vou ter suporte? Putz, não vou ter suporte. Então eu vou ter que ter aqui um time extremamente capacitado,
a ponto de poder ele mesmo, o seu time, conseguir contornar falhas que a comunidade ainda não contornou. Só que isso é muito difícil, tá? Isso requer um conhecimento que é difícil encontrar no mercado. Então isso também tem que ser um critério. No caso da Red Hat, por exemplo, você vai ter um suporte 24/7 e um suporte em português. Uma outra grande vantagem, através de múltiplos canais. Então você pode ligar, você pode abrir um chamado, você pode mandar um e-mail. Então isso tudo tem que pesar. E a Fábrica DS também tem especialistas em todos os produtos, inclusive no Hell. Tá? Então, se você precisar fazer uma implantação, uma configuração adequada para não ter sustos, você também pode contar com a Fábrica DS. E para fechar essa questão de sistema operacional, uma outra coisa importante que você tem que considerar. A solução que você escolheu te permite fazer uma administração centralizada de todos os sistemas operacionais instalados na sua infraestrutura? Vamos supor que você tenha na sua infraestrutura, sei lá, 50 sistemas operacionais, contando as máquinas virtuais e contando as máquinas reais. Quando sai alguma atualização, será que eu tenho ferramentas que me permitam fazer a partir de uma máquina, a partir de um clique, atualização em todos esses servidores? Então, por exemplo, se você optar pelo Red Hat Linux, você tem um satellite, onde através de um dashboard central, você tem a visão do todo, de todos os seus sistemas Red Hat Linux, e você sabe a saúde de cada um deles, quanto cada um está ocupando de memória, de processamento, quais que você já aplicou os patches de segurança, quais que você ainda não aplicou, e com um clique você consegue fazer em lote toda essa operação. Então isso também é um critério importante, porque aí você não precisa ter um time que qualquer coisa tem que entrar em todas as máquinas para fazer manualmente essas operações. E uma coisa importante também, a padronização. Às vezes, a gente vê aí, né, ao longo dos contatos que a gente tem com clientes, alguns têm um ambiente heterogêneo. Então, parte é em Windows, parte é em Linux na versão Open Source, ou parte é em Linux versão Enterprise. Então, às vezes também é importante buscar a padronização, porque isso também vai facilitar a administração. Com relação à segurança, a gente volta para questões de ferramentas. Então, o próprio satélite que eu acabei de falar agora está associado com essa vertente de segurança. Porque se você consegue, em pouquíssimos minutos, analisar e atualizar todos os seus sistemas operacionais com brechas de segurança, então essas ferramentas de automação de gestão de pacote ajudam pra caramba. Outra coisa, eu posso ter uma combinação de ferramentas de monitoramento com ferramentas de automação. Para se eu identificar algum comportamento incomum, alguma coisa que fuja do padrão, eu já remediar através de uma tarefa automatizada. Então isso também te ajuda a fechar portas, fechar brechas, de maneira proativa e não necessariamente reativa, como acontece em alguns casos. E pensando em todas as suas aplicações como um todo, às vezes vale a pena, em vez de você ter para cada aplicação uma implementação de autenticação, uma implementação de autorização, ou seja, uma descentralização desse tipo de solução, você ter uma plataforma SSO onde ela vai centralizar todas as autenticações e autorizações de todas as suas aplicações. E por que isso é importante? Essas plataformas, elas já te trazem toda a camada de segurança embutida de forma transparente, você não tem que se preocupar com isso, e ela também tem a questão de federação de dados. Eu posso me conectar a várias origens de dados de usuários e senhas, pode ser por LDAP, por AD, Gmail, redes sociais, mas tudo centralizado numa só plataforma. E aí também, no caso, você teria aí um produto da Red Hat que seria o SSO. Então, através de ferramentas, de plataformas, a gente consegue, e muito, mitigar falhas e riscos de segurança, que muitas vezes as empresas acabam negligenciando, porque elas enxergam isto como um custo, como uma despesa, e não como um investimento. E esse racional é bem equivocado. Aqui, falando um pouco, né? Então a gente já fez aqui o overview, né? Passamos aqui pela questão de infraestrutura dos seus principais pontos e ofensores, mas como iniciar essa jornada? Então aqui a gente traz um passo a passo do que você tem que fazer. Então, inicialmente, fazer um assessment, fazer um estudo. E para isso você pode tanto fazer internamente, se você tiver um time completo nas várias áreas de conhecimento que são necessários para essa frente, ou você pode recorrer a empresas especializadas, como por exemplo a Fábrica DS. Então, assessment é a primeira coisa a se fazer. A segunda, depois que você estudou
todo o seu ambiente, as suas soluções, a sua situação atual de infraestrutura e de plataformas e de automações, então você parte para priorização. E aqui você trabalha a 4 mãos. É a empresa que está te suportando mais a sua área de negócio. Então você vai falando, para esse meu negócio, isso aqui é prescindível. Então você vai criando, você vai priorizando e elencando o sequenciamento de ações. E depois de feito todo esse sequenciamento, aí propriamente ir para a ação, para execução. E aí, de novo, vocês podem fazer autonomamente tudo isso ou contar com uma empresa parceira. Fala, Michael. Acho que a Kátia tem uma pergunta para colocar aí, até para clarear aí, que pode ser a dúvida de outras pessoas. Vamos lá. Legal. Oi, Vini, tudo bem? Opa, tudo bom? Queria saber se a Red Hat já tem alguma coisa de inteligência artificial em algum produto. Legal. Sim. Esse é um assunto que está, inclusive, na moda, né? Hoje só se fala em inteligência artificial. Então, por exemplo, tem uma solução da Red Hat, que é o Red Hat Ansible, que é uma plataforma de automação. Então, só para falar brevemente, né? Essa plataforma te permite fazer automações em comandos de sistema operacional, tanto Linux quanto Windows, permite fazer integrações automatizadas com dispositivos, como por exemplo firewall, storages, servidores, roteadores, das mais diversas marcas. E agora eles já lançaram uma versão que utiliza o Watson, que é a inteligência artificial da IBM, né? Porque o Red Hat e IBM hoje são o mesmo grupo. E aí, o que essa ferramenta já faz? Ela, de forma proativa, vai monitorando, através das ferramentas de monitoramento, alguns padrões de comportamento. E se ela identificar algum padrão de comportamento estranho, alguma tentativa de acesso indevido, ela, de forma proativa, baseado na inteligência artificial, cria uma automação para se evitar, para se mitigar aquela coisa que está fora do comportamento. E como toda inteligência artificial, ela vai se aperfeiçoando conforme o uso, chega um ponto que ela vai ficar realmente muito boa e muito confiável. Então, hoje já tem sim plataforma de automação da Red Hat que utiliza a inteligência artificial. Legal. Acho que o Ayrton tem uma outra pergunta. Ele Opa! Fala, Ayrton. Fala, Vini. Bom dia. Bom dia. Excelente evento. Até olhando agora todo esse transcorrer e olhando para esse slide que você colocou na tela agora, eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que essa jornada pode ser implementada, né, de uma forma segura e com custos controlados, de uma forma que eu conseguisse, por exemplo, seguir essa jornada inteira com segurança e, sei lá, não com todo o investimento necessário. Como é que seria possível fazer? Legal. Isso dá para fazer sim, tá? Você não precisa necessariamente sair atacando todos os pilares e fazer tudo de uma só vez. Isso dá para ser planejado e cadenciado. Por isso que a gente propõe nesse modelo aqui começar por um assessment, onde você vai identificar as suas necessidades, os pontos fracos em cada um dos pilares que a sua empresa pode ter e na sequência a gente faz uma priorização. Tá? E a gente pode começar realmente pelo beabá. Então, por exemplo, sistema operacional. Se esse for um ofensor, isso aqui é um investimento baixo. A gente pode já partir para fazer uma seleção de algum sistema operacional adequado, que me dê suporte necessário, que me dê atualizações. Então, a gente não precisa fazer tudo de uma só vez. Se você tiver um produto e um serviço, a gente vai fazer uma análise. Será que a sua aplicação já está utilizando as boas práticas? Já está baseado, por exemplo, no paradigma de microserviços? Ou ainda está no monolito? Então, cada caso é um caso e a gente vai fazendo gradualmente, tá? E o legal é o seguinte, a gente não precisa começar fazendo um pouco de todos os pilares. A gente pode começar, de repente, atacando o pilar de automação, depois a gente pode começar atacando o pilar de infraestrutura ou de aplicações. Então a gente consegue sim, através desse estudo inicial, criar uma estratégia, de forma que isso seja possível de ser executado. Porque se de fato a gente falasse para vocês, tem que começar já fazendo tudo, a maioria das empresas não conseguiriam, não teria budget suficiente. Então dá para ser uma coisa estudada, planejada e cadenciada sem nenhum problema, tá? Obviamente, vislumbrando sempre o futuro, onde a gente quer chegar. E aí vai tração dessa trilha. Ô Vini, aproveitando aí esse assunto de orçamento, qual seria o ROI de um projeto de modernização em infraestrutura?
Legal. Assim, a gente, claro que cada caso é um caso, mas, por exemplo, a Red Hat fez até um levantamento, que eu vou compartilhar aqui com vocês, interessante, do ROI do Ansible. Então, por exemplo, se você contratar o Ansible, quais são os ganhos financeiros que você passa a ter com isso? Vocês estão vendo minha tela aqui? Sim. Estão vendo, né? Então, por exemplo, se você contratar a ferramenta de automação do Ansible, você vai ter, ao longo de 3 anos, um ROI de 368%. Tá? Em média, você vai ter um payback em 5 meses, tá? Na média. Você vai ter uma redução de 35% no custo operacional ao longo de 3 anos. E por quê? Porque você vai deixando de lado trabalhos manuais e você vai automatizando e monitorando através de uma ferramenta. Então, por isso que você vai, ao longo do tempo, ganhando dinheiro. Você passa a ter uma redução de 32% nos custos de infraestrutura. E aí, claro, quando a gente fala no custo de infraestrutura, é porque quando você coloca soluções mais completas, mais parrudas de automação, você diminui tempos de indisponibilidade, você diminui horas extras do time de infraestrutura e isso tudo vai te trazendo economia. Você passa a ter... Não só isso, né, o Vinícius? Pode falar. Às vezes, quando você tem uma operação também, falando da infraestrutura de forma manual, né, que a gente até comentou aí das automações, você tem ambientes que estão ociosos ali, tendo um custo adicional, mas que não está sendo usado. Então, às vezes, na sua operação, você tem 5 servidores ali parados, que estão tendo um custo para a operação, e que se você tivesse uma automação dentro do seu ambiente, você iria diminuir esse custo com essa operação parada. Agora, um ponto importante, é fácil chegar nesse número de ROI? Não, a gente precisa fazer uma análise, entendendo o cenário de cada um dos ambientes, mas a gente consegue apresentar isso não só da ferramenta, mas do projeto como um todo. Então, a Fábrica do OS consegue, nessa primeira fase de levantamento, realizar essa análise, entender quais são os pontos a serem aplicados de melhoria e direcionar os pontos que vão acelerar esse ROI, que vão acelerar esse payback, que vão aumentar esse retorno, né? Então, é muito importante essa análise inicial para você não ficar, preciso trocar tudo, preciso mudar tudo. E esse projeto acaba nunca saindo do papel. Por quê? É um projeto muito caro, é um projeto muito demorado. Às vezes você até tem o dinheiro, mas não tem o tempo para implementar. Ou às vezes você não tem o dinheiro para implementar todo esse projeto. Aí vem, né, esse levantamento especializado para direcionar e apontar para cada um dos negócios. Olha, eu consigo fazer, às vezes, uma simples ação de automação vai tirar todo um custo, toda uma ação que está pesando dentro da operação e que você já modernizou aquela atividade. Então, quando a gente fala em modernização, às vezes parece algo muito distante. Mas projetos de modernização nós estamos falando de trocar tudo. Não, às vezes tarefas, às vezes atividades que a gente aplica uma técnica, aplica uma ferramenta, aplica uma automação, faz uma substituição, aplica uma padronização, já vai trazer esses ganhos para o seu negócio. Independente de qual seja a ferramenta, né? O Vinícius falou de várias ferramentas aqui, falou de Ansible, falou de RHSSO, falou de várias coisas, mas como eu aplico? Eu preciso desse levantamento, eu preciso de uma empresa especializada que vai me ajudar a fazer esse desafio ser mais simples, mostrando o caminho. Então a gente consegue, com essas 3 fases aqui, levantamento, priorização. A priorização é uma fase muito importante porque não adianta nada a gente priorizar, por exemplo, uma automação, mas se o seu time não estiver engajado em nos apoiar a realizar aquela automação, não vai ser possível implementar. Então, não é só fazer um levantamento e apresentar, mas priorizar quais serão essas ações. E depois, de fato, a gente colocar ali a mão na massa dentro dessa execução. E essa execução aqui é algo contínuo, né? Não é um projeto que eu vou fazer só um projeto de 3 anos, então a fase de execução serão 3 anos. Não,
É levantamento, priorização e execução. Às vezes essa priorização, a gente começa o ano com uma prioridade. Então a minha prioridade é ter mais performance. A gente executa alguma modernização, alguma ação para trabalhar na performance. Mas a gente sabe que as coisas são dinâmicas. Às vezes, depois de um mês, aquela prioridade já não é mais, agora já tem outra prioridade. Então, com entregas contínuas, esse processo de modernização contínua, a gente consegue mudar essa rota de uma forma rápida e trazer soluções para que os negócios deem uma resposta para o mercado. Né? Algo que a gente vem comentando muito aí com os clientes, né? E todo mundo fala, né, Vinícius? Se você fizer um projeto de 2 anos, esquece, esses projetos precisam dar resultados, a gente precisa colher os resultados desses projetos. Em 3 meses, se você não mostrar algum resultado, a companhia já está questionando se foi a decisão correta, né? Então, essa divisão de levantamento, priorização e execução é um conjunto que a gente entende que é a forma correta e que vai trazer sucesso para essa jornada de modernização. O recado é uma jornada de modernização. Não é um projeto que eu vou só entrar, fazer, acabou e modernizei e nunca mais mexo. Não, é sempre analisando a prioridade do negócio e aplicando essa modernização para dar essa resposta. Isso aí. Legal. Acho que o Ayrton quer fazer outra pergunta. Ah, tá levantado. Tem mais alguma pergunta, Ayrton? Esqueceu a mão erguida ou tem uma pergunta? Não, tenho sim. Na verdade, é um pouco na carona do que vocês acabaram de falar, pensando em modernização, né? Assim, eu consigo iniciar uma jornada dessa para garantir a modernização da minha empresa. Assim, mas independente do porte que eu tenho a minha empresa, qualquer segmento, qualquer porte, se eu sou pequeno, se eu sou grande, se eu sou imerso, é possível iniciar uma jornada dessa? Com certeza, Ayrton. Uhum. Não, com certeza é possível, tá? Aliás, modernização de tecnologia, essa jornada independe do porte da empresa. Se você tem um produto, se você tem um serviço que você está entregando para o público, você tem que garantir minimamente que esse serviço seja de qualidade. Então, para isso, você tem sim que ter essas preocupações. É claro que numa empresa pequena, como também a abrangência, o alcance do serviço do produto é menor, então o investimento vai ser compatível. Ele não vai ter que gastar uma fortuna porque a realidade dele é outra, né? Não vou ter milhares de acessos concorrentes. Então, você tem uma situação que, para cada caso, vai ser um valor que vai ser compatível com o momento que a empresa vive. Mas não existe uma regra, só os bigs têm que fazer, de jeito nenhum. Isso aí é uma boa prática em se falando de tecnologia. E aí o porte acaba sendo, né, uma informação irrelevante. Tem que fazer. Legal. Beleza, obrigado. Bom, Michael, aqui a gente já estourou nosso tempo. Você quer dar algum recado com relação a, enfim, a assessment? Enfim. Sim. Então, o que nós planejamos, pessoal, até mesmo para a gente dar continuidade dentro desse evento, nós vamos aqui conceder essa fase de levantamento para algumas empresas que tiveram interesse de iniciar essa jornada de modernização. Tá? Então, se você tem o interesse em iniciar essa modernização, você entende que modernizar é preciso aí para os seus negócios, a gente vai fazer contato aí com todos, então se vocês tiverem esse interesse, sinalizem aí para a gente e nós vamos estar aí selecionando algumas empresas para que isso realmente a gente possa fazer esse levantamento e nós vamos estar aí realmente fazendo totalmente gratuita essa primeira fase para acelerar, né? Um incentivo onde a gente possa acelerar esse levantamento e essa jornada de modernização ainda esse ano. É possível começar já esse levantamento para que a gente possa priorizar as ações do próximo ano, tá? E também, né, com os nossos parceiros, nós temos condições aí extremamente especiais para, se a gente colocar esse projeto para iniciar, eu sei que estamos aí já no final do ano, mas sempre é tempo de modernizar. Se vocês entenderem que faz sentido iniciar essa jornada de modernização, temos condições extremamente atrativas para iniciar isso
e com inícios de pagamento, né, pensando em investimento para o próximo ano. Então a gente consegue priorizar, consegue iniciar ainda esse ano já esse levantamento, essa priorização e com investimento só para o ano que vem. Tá? Então nós vamos estar fazendo esse contato com vocês aí e se vocês tiverem interesse, sinalizem para a gente. O Vinícius vai fazer aqui só a chamada dos próximos eventos. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. O pessoal ficou meio caladinho aí. Eu não sei se alguém... Podem mandar por texto também, viu, pessoal? Se vocês estiverem com vergonha, podem mandar por texto. Se tiverem alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, podem mandar mensagem também. Isso, e fazendo agora... sinalizando como que serão os próximos eventos, tá? Então, na próxima data, a gente vai falar do pilar de aplicações, tá? Então, nesse pilar, a gente vai falar como que criar... como escrever programas, serviços de software que utilizem com mais inteligência os recursos de hardware, tá? Se casando aí com a questão de infraestrutura. Como simplificar e otimizar a troca de mensagens entre sistemas e como também aumentar a segurança dessas trocas de mensagens, né? Então, estamos falando aqui de serviços, de APIs. E com relação também à autenticação e autorização, como a gente projetar um sistema que garanta que não vá ter vazamento de dados, que uma pessoa que seja conectada não veja dados de outra. Enfim, a gente vai abordar um pouco dessas boas práticas, ferramentas, soluções e etc. E na vertente de automação, que vai ser a nossa última data dessa jornada, então a gente vai falar um pouco de DevOps, como que automatizar esse pipeline desde o momento do commit do código do desenvolvedor até toda a execução automatizada dos testes e a disponibilização do aplicativo para homologação, para produção. Como que criar testes automatizados, com quais ferramentas, qual que é o escopo ideal de abrangência e como estar em compliance com os processos da sua empresa. E aí a gente mostra como que ferramentas de automação te permite esse compliance. Só para dar um exemplo assim que todo mundo vai captar. Por exemplo, você tem uma empresa, um departamento do RH, e toda vez que um funcionário é desligado, o RH notifica os times responsáveis para que comecem a fazer os desligamentos, por exemplo, dos acessos dessa pessoa. Então, para garantir que nada vai ser esquecido, você pode criar uma automação, por exemplo, no Red Hat Ansible, você cria lá um playbook, onde você vai colocar tudo o que tem que ser feito quando alguém é desligado. Dessa forma, você vai garantir que nada vai ser esquecido. Porque a gente já ouviu casos, por exemplo, de profissionais que ficaram inconformados, a empresa acabou esquecendo de tirar o acesso, ele entrou e fez estrago. Tá? Então, as ferramentas também ajudam a estar em compliance. Elas ajudam a vocês não esquecerem de absolutamente nada em qualquer processo da sua organização. Eu dei o exemplo da demissão, mas isso serve para qualquer processo organizacional. Tá? E aí, com isso, a gente fecha essa jornada de modernização de tecnologia, abrangendo os 3 pilares. Tá bom? Então, a gente também conta com a participação de vocês. Legal, então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos e finalizamos aqui o evento e nós vamos fazer o contato aí com vocês, caso, né, tenham interesse em iniciar essa jornada, a gente vai fazer esse contato, pessoal. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Um grande abraço para todos.